Então, agora a gente vai começar a dar mais embasamento ao nosso conhecimento farmacocinético, agora, de fato, falando sobre os mecanismos que ocorrem durante a absorção dos fármacos. Não é uma coisa tão simples, não é apenas um fenômeno que consegue ser descrito e definido. A absorção do fármaco é muito mais, de fármacos é muito mais do que isso. Principalmente porque ela não depende de si só. Ela depende de inúmeros fatores para que possa ocorrer. E o principal fator que vai determinar a absorção dos fármacos é o tipo de transporte que esse fármaco utiliza para atravessar as membranas biológicas até chegar no seu local, não de ação, e sim na circulação sistêmica. Isso, se a gente levar em consideração que as vias de administração que a gente vai falar são vias sistêmicas. Então, se são vias sistêmicas, no próprio slide, a gente já consegue entender que a partir do momento que um fármaco ele é administrado numa via, ou seja, via oral, via intramuscular. Vamos levar em consideração essas duas vias para a gente falar um pouco disso. O local onde esse fármaco está sendo administrado é de onde ele precisa sair para chegar até a circulação sanguínea sistêmica. Então, quando a gente administra um fármaco por uma via de administração, se ele precisa chegar na circulação sanguínea sistêmica para depois chegar no seu local de ação, essa parte do fenômeno antes da chegada do local do fármaco no local de ação, ou seja, o fenômeno que transfere o fármaco de onde ele é administrado, que seja no músculo, que seja na pele, que seja pela via oral, que seja pela via sublingual, ou seja, qualquer que seja a via de administração. O fenômeno de absorção, ele é definido como a transferência do fármaco do local onde ele é administrado para a circulação sanguínea sistêmica. Então, isso daqui, esse caminho que o fármaco percorre desde quando ele é administrado até chegar na circulação sanguínea sistêmica, é o caminho que ele percorre durante o processo de absorção. Então, só existirá absorção se o fármaco for transportado de onde ele for administrado para a circulação sanguínea sistêmica. Se ele não precisar ser transportado de onde ele é administrado para a circulação sanguínea sistêmica, não existirá absorção. E um exemplo disso é a via intravenosa. Por quê?
Porque na via intravenosa, a gente tem o quê? Tem um vaso sanguíneo. E na via intravenosa, você administra, através de uma injeção, o fármaco diretamente na circulação sanguínea sistêmica. Então, se a gente levar em consideração que a absorção é o fenômeno de transferência do fármaco do seu local de administração para a circulação sanguínea sistêmica, na via intravenosa não tem nenhuma transferência sendo observada, porque o fármaco ele está sendo administrado diretamente dentro do vaso de uma veia da circulação sanguínea. Então, a via intravenosa é a única via de administração sistêmica que não absorve fármacos. Por que não absorve? Porque não precisa transferir o fármaco de onde ele é administrado para a circulação sanguínea. Se ele é administrado diretamente para a circulação sanguínea, não tem nenhuma transferência. Então, não há absorção. Então, daí a gente já tira. Só podemos dizer que um fármaco é absorvido se ele for administrado em um local que não seja a circulação sistêmica e que deste local ele seja transferido para a circulação sistêmica. Então, todas as vias de administração de fármacos sistêmicas que a gente falou semana passada fazem absorção, com exceção de qual via? Intravenosa. Então, só para frisar, a absorção é isso. Transferência de um fármaco do seu local de administração para o compartimento central. Isso, muita gente pode achar estranho, mas o que é o compartimento central? Circulação sanguínea sistêmica. Então, circulação sanguínea e compartimento central são sinônimos, tá? Então, a absorção é sempre o fenômeno farmacocinético de transferência de um fármaco do seu local de administração para o compartimento central ou circulação sanguínea sistêmica. Uma exceção onde não existe absorção é a via intravenosa, porque esta via nós administramos pela via intravenosa o fármaco diretamente na circulação sistêmica. Então, ele não é transferido. Se ele não é transferido do local onde é administrado para a circulação sistêmica, não há absorção. Agora, por todas as outras vias sistêmicas, a absorção ela precisa acontecer. Por exemplo, transferência do músculo para o sangue, transferência da via oral para a circulação sanguínea sistêmica. Ele vai precisar chegar de alguma maneira. Então,
Inclusive, qual mais barreiras o fármaco enfrentar ou tiver que enfrentar para chegar na circulação sistêmica, dependendo do local onde ele é administrado, mais tempo ele vai demorar para começar a promover a sua ação. A única coisa que eu queria é que vocês me dissessem o seguinte: vocês entenderam, gente, o que é absorção? Uhum. Sim. Tá. Ótimo. Entenderam que a absorção ela não ocorre se a gente administrar diretamente na circulação sanguínea sistêmica? Sim. Então, se a gente entendeu que ela ocorre, a absorção, para todas as vias sistêmicas, com exceção da via intravenosa. Então, se eu disser a absorção pela via intravenosa é igual a zero. Não existe. Por todas as outras vias, essa absorção é maior que zero. Ela não pode ser igual a zero. Se ela for igual a zero, não existe absorção. Tá? Então, a absorção só ocorre quando essa transferência ela precisa acontecer. Já falamos, eu acho, inclusive, né, dessas formas de apresentação, de formas farmacêuticas, aqui, que por exemplo, um comprimido não leva em consideração que ele está sendo administrado pela via oral, tá? E aí ele vai ser inicialmente desintegrado, esses grânulos se desagregam formando pequenas partículas. Essas pequenas partículas elas vão se dissolver numa solução. Essa solução, o ideal, pela via oral, é que seja onde, gente? No estômago ou no intestino, para que ela seja absorvida. Qual é o local da via oral que o fármaco é absorvido? Estômago ou intestino? Intestino. Exatamente. Então, é o ideal, exatamente, Larissa também falou lá no chat, é que esse fenômeno aqui de desintegração, esse fenômeno de desagregação e a formação de pequenas partículas, principalmente essas pequenas partículas, sejam liberadas no intestino, porque é no líquido biológico intestinal que o fármaco depois de ser transformado em pequenas partículas, consegue se dissolver. E ele só consegue ser absorvido se ele estiver totalmente dissolvido em solução. Pela via oral, como eu já falei, o ideal é que isso ocorra no intestino, porque é o intestino que faz a absorção. É o intestino que transfere o fármaco para a circulação sistêmica. Ah, mas então a gente administrou o fármaco no intestino? Não, gente. A gente administrou o fármaco na região oral, na boca. Mas ele foi transportado até o intestino e do intestino ele é transportado por absorção até a circulação sanguínea sistêmica. Tá bom? Bora lá. Esses fatores aqui eu vou falar daqui a pouco. Mas antes disso, só ver o que vem depois aqui. Ah, tá. Eu vou explicar para vocês, utilizando esse quadro branco, o que é que vai acontecer. Boca.
esôfago, estômago, intestino. Então, esse é o inicial, o caminho inicial que o fármaco vai percorrer quando ele é administrado pela via oral. Chegou no estômago, tem que ser jogado para o intestino. Quando ele chega no intestino, aí a gente vai começar a falar um pouquinho das características anatômicas do intestino para entender por que aquilo que a gente falou anteriormente na primeira parte da aula ocorre, principalmente no intestino, ou seja, a absorção. Gente, o intestino ele é formado por células que são chamadas de enterócitos. E essas células, elas geralmente estão dispostas assim. Tá? Esses são quem? O estômago é principalmente formado por células parietais produtoras de HCl. Mas, olhem só, no intestino, a parede do intestino, como ela é composta. Ela é composta por células que têm essas extensões para fora da membrana, que a gente chama de microvilosidades intestinais. Desde que vocês já devam ter estudado isso na histologia, na anatomia. Tá? E se vocês observarem, os enterócitos intestinais, eles não estão tão unidos uns aos outros, ou seja, existe esse espaço aqui, ó, que a gente chama de espaço para celular, ou seja, o espaço entre uma célula e outra. Então, se eu disser que um fármaco é administrado pela via oral e a molécula desse fármaco chegou aqui, verdinha, no intestino, vamos falar de uma molécula só. Essa molécula, ela vai precisar passar do intestino para um tipo de circulação que não é a circulação sistêmica, e sim a gente chama isso daqui de porta ou circulação portal. Por que ela não é a circulação sistêmica?
porque ela é a circulação porta, é como se fosse uma porta aberta para que as substâncias que cheguem no intestino sejam transferidas para essa circulação porta. Só que não é a circulação sistêmica ainda, porque essa circulação porta, ela se direciona para um órgão que a gente chama de fígado. Então, esse fármaco que está aqui verdinho, ele vai ser transportado do intestino para a circulação porta, da circulação porta para o fígado, e do fígado existe uma saída, um vaso, que agora sim leva o fármaco para circulação sistêmica. Sistêmica porque ela é uma circulação que irriga todo o nosso organismo, tá? Então, se a gente estiver pensando que quando o fármaco chega no intestino e passa do intestino para a circulação porta, ele já foi absorvido, ele ainda não foi absorvido. Pela via oral, o fármaco precisa, ao ser administrado na região oral, na boca, passar pelo esôfago, chegar no estômago, ser transferido para o intestino. No intestino, ele deve ser o quê? Aquelas partículas são liberadas, dissolvidas no intestino, e do intestino ele é transferido para a circulação porta. E aí é importante a gente falar que o fármaco ele pode sofrer diferentes tipos de transportes para passar por essas células do intestino. O principal, qual é? É aquele onde o fármaco precisa passar por dentro da célula. Então, se eu levar em consideração que o fármaco acabou de chegar no perdão, gente, agora eu não estou conseguindo usar a borracha. Agora sim. O fármaco chegou no intestino, mas ainda não passou do intestino para a circulação porta. Ele está mais concentrado no intestino ou na circulação porta, pessoal? Quem me diz? Pode falar, Caio. Acho que é no intestino. Exatamente. Logo quando ele chega no intestino, ele vai ficar no lúmen intestinal numa concentração maior. Se ele está mais concentrado no intestino do que na circulação porta, qual é o
tipo de transporte de substâncias que transfere a substância do meio mais concentrado para um meio menos concentrado, sem gasto de energia. Quem sabe me dizer que tipo de transporte é esse? Lá da biologia. Difusão? Exatamente. Parabéns. Então, a gente tem aqui esse transporte. Quando o fármaco é transferido do meio mais concentrado para o menos concentrado, por dentro, atravessando as membranas das células, ou seja, por dentro da célula, sem gasto de energia, esse é um transporte por difusão. Difusão simples, facilitada ou transporte ativo? Simples. Simples. Porque a gente não tem nenhuma proteína carreadora aqui ajudando, facilitando essa difusão. Então, não é difusão facilitada. Se não tem gasto de energia, não é transporte ativo, é transporte passivo. Então, o transporte passivo, que transfere uma substância do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, entre membranas biológicas por dentro de células, a gente chama de difusão passiva simples. Então, já falando de transportes de fármacos por membranas biológicas. Travou? Ah, tá Oi? escrevendo. Aham. Por membranas biológicas. Gente, o principal transporte de fármacos é transporte por difusão passiva simples. Eu estou dizendo isso porque o fármaco ele não sofre transporte por membrana nem por célula somente no momento em que ele é administrado, por exemplo, pela via oral, e precisa, quando ele chega lá no intestino, ser transportado do lúmen do intestino para a circulação pórtica. Por exemplo, quando o fármaco está aqui na circulação sistêmica, essa circulação sistêmica vai levar o fármaco para vasos sistêmicos. E quando esse fármaco chegar aqui, um dia ele vai conseguir chegar, ele vai precisar sair desse vaso. E para sair desse vaso, para o tecido alvo ou não alvo, como a gente já falou, ele precisa passar pelas células que compõem esse vaso. Então, esse transporte que também é feito aqui do fármaco, que está no vaso e sai do vaso
para o tecido, que seja alvo ou não alvo, para começar a ativar os seus receptores, bloquear os seus receptores para promover sua ação e seu efeito, é um transporte que geralmente é por difusão passiva simples. Então, a difusão passiva simples é o principal tipo de transporte que o fármaco utiliza para passar por membranas biológicas, inclusive até mesmo no intestino. Quando esse fármaco chega aqui verdinho, uma moléculazinha dele no intestino, ele vai passar por dentro dessas células enterócitos e chegar na circulação porta por difusão passiva simples. Chegou na circulação porta, olha para onde é que ele vai. Para o fígado. Chegando no fígado, para onde é que ele vai? Circulação sistêmica. Agora sim, se ele conseguiu, no momento, gente, olha, a partir do momento que o fármaco chega na circulação sistêmica, acabou a absorção. Se essa molécula estava no intestino e agora ela está na circulação sistêmica, ela foi ela já sofreu a absorção. Então, a absorção é isso, só. É a transferência do local de administração para a circulação sistêmica. Depois que ele chegou na circulação sistêmica, tudo o que acontecer depois disso já não é mais absorção. Já é outra coisa. Outro fenômeno. Que é o quê? Depois da absorção, o fármaco ele vai precisar percorrer os vasos sanguíneos. E esse processo de transporte pelos vasos sanguíneos a gente chama de distribuição. Então, no momento em que o fármaco é absorvido, logo após ele começa a se distribuir. Então, distribuição e absorção são dois fenômenos farmacocinéticos distintos. A absorção é o transporte do fármaco do local onde ele é administrado para a circulação sanguínea sistêmica, e a distribuição é o transporte de fármacos pela circulação sanguínea sistêmica após a administração. Se ele foi ou não absorvido, isso não importa. Por exemplo, um fármaco administrado pela via intravenosa não vai ser absorvido, porque a gente viu que ele é administrado diretamente na circulação sanguínea sistêmica. Mas, ao mesmo tempo, quando ele está aqui, ó, ele chegou aqui, o fármaco pela via intravenosa, com injeção, ele não é absorvido, mas como é que ele vai chegar no tecido alvo e no tecido não alvo? Ele precisa se distribuir. Então, todos os fármacos administrados por vias sistêmicas precisam sofrer de distribuição até chegarem aos seus tecidos, alvo e não alvo. Entretanto, nem sempre esses fármacos sofrem absorção. Um exemplo é se eles forem administrados pela via intravenosa. Tá, gente? Muito importante da gente também falar é que, pela via oral, por que que o intestino ele é o principal local de absorção dos fármacos? Primeiro, por conta das características anatômicas do intestino. Eu acho que vocês devem lembrar lá da biologia celular ou molecular que quando quando uma substância é transportada por difusão passiva simples, um fenômeno que auxilia nesse transporte é a superfície de contato daquela célula com aquela substância.
Então, quanto maior for a superfície de contato de uma membrana com o fármaco, mais difusão passiva simples aquela membrana vai conseguir fazer para transportar aquele fármaco. Então, a difusão passiva simples, ela é dependente, por exemplo, de contato, mais de uma outra característica muito importante. O que vocês acham? Esse fármaco que chega aqui no lúmen do intestino, se ele vai atravessar uma membrana e essa membrana dessa célula é composta por lipídio, ele tem que ser lipofílico ou hidrofílico, gente? Lipofílico. Exatamente. Esse fármaco lipofílico é o que consegue sofrer difusão passiva simples. Então, a difusão passiva simples, ela depende do fármaco ou da substância ser lipofílica. É lógico. Por quê? Porque as membranas são formadas por lipídios. Como é que uma substância hidrofílica, que não se dissolve em lipídio, consegue atravessar uma membrana biológica? Não consegue. Então, a difusão passiva simples, ela só transporta substâncias lipofílicas, fármacos lipofílicos. Além disso, ela é mais rapidamente realizada, a difusão simples, quanto maior for a superfície de contato desse fármaco com a célula. Ou seja, essa célula aqui ela tem uma superfície de contato muito maior, por exemplo, do que as células parietais do estômago. Porque ela tem os enterócitos, né? Um enterócito intestinal tem essas microvilosidades intestinais, coisas que as células parietais não têm. Então, está aí mais uma vantagem do intestino. Mas uma coisa que o intestino também faz é que se esse fármaco redondinho, do jeito que ele está aqui, ele está na sua forma lipofílica. Mas eu falei para vocês que o fármaco, dependendo do pH do meio, ele pode ionizar. Então, se esse fármaco verdinho se transformar num fármaco laranja, e essa molécula laranja for a molécula ionizada do fármaco, essa molécula ionizada com carga polar, ela é o quê? Lipofílica ou hidrofílica? Ela prefere se dissolver em lipídio ou em água? Hein, pessoal? Substâncias com carga que têm polaridade, são polares. Elas são lipofílicas ou... Exatamente, Bia. Elas são são solúveis em água. Se elas são solúveis em água, elas são o quê? Lipofílicas ou hidrofílicas? Hidro vem de água. Lipo vem de lipídio. Hidrofílico. Exatamente. Então, essa substância ionizada aqui, ela é hidrofílica. Isso pode acontecer? Pode. A gente vai ver como e quando, porque um fármaco, quando ele chega no estômago ou no intestino, ele pode ionizar mais ou menos, ficar mais ionizado na sua forma hidrofílica ou menos ionizado na sua forma lipofílica. A gente vai falar disso daqui a pouco.
Mas o importante é que a gente entenda que, independentemente do fármaco chegar no intestino e se transformar na sua forma ionizada, hidrofílica, ou continuar na sua forma lipofílica não ionizada, ele vai conseguir ser absorvido. Por isso que o intestino, ele é o principal local de absorção dos fármacos pela via oral. Porque não existe somente um tipo de transporte de fármaco. A gente falou que o principal transporte de fármaco por membranas biológicas é a difusão passiva simples. Mas se ela é a principal, ela não é a única. Então, se ela não é a única, existe um segundo tipo de transporte de fármacos que a gente chama de transporte para celular. E por onde é que esse transporte acontece? Por dentro da célula ou entre uma célula e outra? Paracelular. O que é que vocês acham? Eu acho que é paracelular. Exatamente, Caio. Por quê? Se a substância ela chega no intestino e ela ioniza, ela vai ficar o quê? Hidrofílica, do jeito que a gente está falando aqui. Aqui, ó. Se ela fica hidrofílica, ela é solúvel em água. Então, ela não consegue atravessar a membrana dessa célula por difusão passiva simples. Porque a gente viu que para fazer o passo para sofrer difusão passiva simples, o fármaco tem que estar na sua forma lipofílica, ser solúvel em lipídio. Mas se ele chega no intestino e ioniza, ele se transforma na sua forma hidrofílica e não consegue. Perdão, só um pouquinho, respirar um pouquinho. E não consegue ser transportado por difusão passiva simples. Mas as células do intestino, os enterócitos, elas permitem o transporte de fármacos tanto por difusão passiva simples, mas também por difusão não, por transporte paracelular, ou seja, entre uma célula e outra. E isso acontece quando a molécula do fármaco não consegue passar por dentro da célula por difusão passiva simples, porque ela está ionizada. Então, o intestino ele faz dois tipos de transporte. Perdão. Se a gente falar aqui, lembrando do intestino, ele faz intestino. No intestino, fármaco não ionizado. Fármaco não ionizado é fármaco apolar. Apolar é sem carga. Fármaco apolar é fármaco
lipofílico. Se ele é lipofílico, ele se dissolve em lipídios, em óleo, né? Então, é lógico que esse fármaco, ao chegar no intestino, se ele não ioniza essa molécula, ela será transportada, pelo principal tipo de transporte realizado pelos fármacos, que é qual, gente? Difusão passiva simples. Agora, esse fármaco chegou no intestino, ionizou, ou seja, fármaco ionizado. Fármaco ionizado, íon, tem carga. Se ele tem carga, ele é polar. E tudo que é polar, na bioquímica, é hidrofílico. Se é hidrofílico, não é solúvel em lipídio, e sim é solúvel em água. Se não é solúvel em lipídio, mas é solúvel em água, esse fármaco, para atravessar a membrana do intestino, ele não sofre, na verdade, essa molécula do fármaco. Porque uma molécula não ionizou, se ela não ionizou no intestino, ela consegue ser transportada do intestino para onde? Circulação por? Exatamente. Através de difusão passiva simples. Agora, se uma outra molécula desse fármaco chegou no intestino e ionizou, ela não consegue ser transportada por difusão passiva simples, mas ela consegue ser transportada por transporte para celular. Então, vocês estão entendendo por que o intestino é o melhor local de absorção do fármaco pelo trato gastrointestinal? Porque, independentemente do fármaco estar solúvel em água ou solúvel em lipídio, ele vai conseguir sair do intestino e chegar na circulação pórtea. Se ele estiver lipofílico, por difusão passiva, dentro da célula. E se ele estiver ionizado hidrofílico, pelo espaço paracelular, entre uma célula e outra. Isso porque a anatomia da parede do intestino é completamente diferente da anatomia de inúmeras outras paredes. Por exemplo, a parede do estômago. A parede do estômago não tem esses espaços aqui tão grandes que permitem a passagem do fármaco por uma célula e outra, ou entre uma célula e outra, o transporte paracelular. Não. Então, por isso, se o fármaco chegar no estômago, ele não é bem absorvido. Além disso, a gente lembra que tem o quê? Aquela camada de muco que impede que o fármaco acesse a célula. Então, estômago, gente, o livro que falar que fármaco é absorvido no estômago pode tocar fogo, queimar. Está errado, viu? Inclusive, eu já saí
fazendo um montão de comentário aí em várias aulas que eu vejo no YouTube de profissionais dizendo que fármacos são absorvidos no estômago. Não são. Pode até haver uma baixíssima quantidade que é transportada do estômago para a circulação, mas isso é muito difícil e é tão raro que a gente nem considera que aconteça. Então, pela via oral, o intestino é o local onde o fármaco tem que chegar, porque é lá, independentemente de como esse fármaco esteja, polar ou apolar, ionizado ou não ionizado, que ele vai ser o quê? Transportado no intestino para a circulação porta. Se ele chega aqui na circulação porta, perdão, na sua forma ionizada, laranjinha, ou na sua forma não ionizada, maravilha. Ambas as moléculas vão para onde? Para o fígado, e do fígado para onde? Depois do fígado, ele sai do fígado e vai para onde, gente? A circulação sistêmica. Exatamente. Então, quando essa molécula verde ou essa molécula laranja chegam aqui na circulação sistêmica, no momento em que elas chegam, elas foram definitivamente o que? Absorvidas. Então, passou para a circulação sistêmica do local onde foi administrado, acabou o processo de absorção, já ocorreu. Então, a absorção ocorre no momento em que elas chegam aqui. Chegou aqui, pronto, não tem mais absorção, acabou. Agora, o próximo passo é elas serem o quê? Distribuídas pelos vasos até chegarem onde? Tecido alvo e não alvo. E só mais uma vez para lembrar, se o fármaco for injetado diretamente pela via intravenosa, ele não vai passar por esse processo inteiro aqui e vai ser administrado diretamente na circulação sistêmica. Então, não há absorção pela via intravenosa. Mas, por qualquer via que tenha ou não tenha absorção e seja sistêmica, precisa chegar na circulação sistêmica para se distribuir, o fármaco vai sofrer de distribuição. Distribuição é um fenômeno que ocorre para todos os fármacos que precisam chegar na circulação sistêmica para acessarem os seus tecidos alvo e não alvo. A absorção nem sempre, mas a distribuição sempre. Todo mundo entendeu, gente? Sim, professor. Sim. Alguma pergunta? E aí eu lembro que eu falei para vocês que existem situações que fazem, que definem o quê? O fármaco quando ele chega por exemplo, estômago. Gente, o estômago tem um pH ácido ou um pH básico? Ácido. Exatamente. O pH do estômago
É em aproximadamente 3, é muito baixo. pH menor que 7. Meu Deus. É ácido. pH maior que 7 é básico. É importante falar para vocês que os fármacos, eles são classificados em ácidos ou bases. Então, um fármaco ele pode ser um ácido fraco ou esse fármaco, que eu vou desenhar em formato de triângulo para diferenciar, pode ser uma base fraca. Qual é a diferença de um para outro? Simples. Fármaco ácido chegou no estômago. Fármaco ácido chegou no estômago, aqui é azulzinho. Ele é um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco e chegou no estômago, que tem um pH ácido, ácido em meio ácido ioniza pouco ou muito, gente? Quem lembra disso? Um ácido que chega no meio ácido ioniza pouco ou muito? Muito? Pouco. Porque se ele é um ácido e ele chega no meio biológico que também é ácido, ou seja, semelhante ao que ele não vai ionizar. Ou ele ioniza muito pouco. Por quê? Porque se o meio já está ácido, ele não vai precisar fazer o quê? Doar os seus prótons. É o que os ácidos fazem. Ácidos, eles doam prótons. E quando eles doam prótons para o meio, eles deixam o meio mais ácido. Só que quando eles doam os prótons de sua molécula, eles ionizam. E se eles ionizam, eles ficam polares. Então, fármaco ácido em meio ácido ioniza pouco, porque o ambiente já é ácido. E o fármaco que chega no ambiente ácido, ele gosta do ambiente ácido. Ele não vai deixar o ambiente diferente do que ele gosta. Então, esse fármaco no estômago, ele é um ácido fraco. E no estômago, ele ioniza pouco. Mas, se o fármaco básico chega no estômago, o estômago tem pH ácido. Isso aqui é uma base. A base fraca, gente, no estômago, que tem um pH ácido diferente do que ela ioniza pouco ou muito. Pelo que vocês entenderam. Se o Muito. ácido... Exatamente, Laís. Parabéns. Se o ácido em meio ácido ioniza pouco, porque o meio está do jeito que ele gosta, ácido gosta de meio ácido. Base gosta de meio básico. Então, se um ácido chegar no meio ácido, ele vai ficar não ionizado, ele vai preferir ionizar pouco, ele vai querer ficar com aquele ambiente ácido.
Agora, se uma base chega num ambiente ácido, aí ela vai ionizar, porque ela não gosta do ambiente básico. Então, quando uma base fraca chega no estômago, o estômago tem pH ácido. Ao contrário do ácido fraco, uma base fraca no estômago ioniza muito. Então, se a gente for levar em consideração o que a gente falou em relação à ionização, fármaco que ioniza pouco fica o quê? Polar ou apolar? Hein, gente? Ioniza pouco é polar ou apolar? Não lembro. Não Apolar? ionizado, apolar. Se é apolar, é o quê? Hidrofílico ou lipofílico? Lipofílico. Lipofílico. Agora, fármaco que ioniza muito. Fármaco ionizado é polar ou apolar? Polar? Olá. Polar. Se é polar, tem carga. Se tem carga, é o quê? Lipofílico ou hidrofílico? Hidrofílico. Isso, gente, a gente está considerando o local, estômago. Ainda não é no intestino, tá? Para vocês entenderem. Se isso aqui é o estômago, vamos desenhar que é a camada de célula do estômago, célula parietal. Vamos supor. Olha a camada dessas células. Elas estão bem juntinhas, elas não têm aquelas microvilosidades intestinais. Inclusive, elas estão assim, ó, em mais de uma camada de célula espessa. E, além disso, ainda existe o quê? Aquela camada que protege essas células contra as ações do ácido clorídrico, que foi o que eu falei para vocês. Que é o quê? Muco. Então, se a gente for levar em consideração pelo pH do meio e pelo fármaco ser ácido ou base, a gente imaginaria que um ácido fraco, chegando no estômago, ionizando pouco, ficaria apolar, lipofílico, maravilhoso para ele ser transportado. Qual é o principal tipo de transporte de fármaco, gente? Por membrana biológica, por difusão o quê? Simples. Passiva, sim? Simples. Passiva simples. Mas, primeiro, esse fármaco não vai conseguir acessar essa região aqui, porque esse muco vai impedir. Essa célula aqui, ela não tem função de absorver, e sim de liberar substâncias. Então, esse ácido fraco, mesmo que esteja apolar no estômago, lipofílico, você imagina que ele será bem absorvido no estômago, mas é não. Eu digo não. Ele vai para onde? Lá para o intestinozinho. Intestino. Tem um pH
de aproximadamente 8. pH acima de 7 é ácido ou básico? Básico. Básico. Então, você imagina o quê? Que quando esse fármaco azulzinho, ácido, sai do estômago e chega no intestino, ele ioniza pouco ou muito quando ele chega no intestino? Pouco. Não, ele ionizou pouco no estômago porque ele é ácido. O estômago tem pH ácido. Se o estômago tem um pH ácido e ele é ácido, ou seja, ácido e meio ácido, ioniza pouco. Agora, o intestino tem um pH básico. Se esse ácido fraco saiu do estômago e foi para o intestino com pH básico, um ácido no pH básico ioniza pouco ou muito? Ioniza muito. Muito. Exatamente. Então, olhem só o que é que acontece, gente. O fármaco que estava azul no estômago, ou seja, ionizava pouco, porque ele é um ácido e o estômago tem um pH ácido, quando ele chega no intestino, ele vai ficar o quê? Verde. Aqui ele vai ficar ácido ainda, ele não deixa de ser ácido. Só que, pelo fato dele chegar no intestino com um pH diferente do que ele é, se ele é um ácido e o pH do intestino é básico, aqui ele ioniza muito. Então, um ácido no intestino ioniza muito e um ácido no estômago ioniza pouco. O contrário acontece para a base. A base no estômago ioniza muito, mas quando ela chega no intestino, ela vai ionizar pouco. E aí ela vai ficar ao contrário do que ela estava no estômago. Então, vocês estão vendo que dependendo do local, do pH do meio, o fármaco ele pode ionizar pouco ou muito, e que vocês não podem se enganar imaginando que isso, pela via oral, vai influenciar na absorção melhor no estômago ou no intestino? Não. Porque no estômago, mesmo que o fármaco esteja propício para ser absorvido, que ele está apolar, como eu estou mostrando aqui, lipofílico, ioniza pouco, ele não consegue acessar as células, principalmente por conta dessa camada de muco e por todas as características do estômago que eu já falei. Então, o ácido fraco, chegando no estômago, ele vai precisar ser transferido para o intestino, de toda maneira. E aí, quando ele chega no intestino, ele, por ser um ácido, o intestino com pH básico, ele vai ionizar agora muito. Então, o ácido fraco no intestino, ele sofre transferência para a circulação pórrea. E isso acontece porque ele é ionizado, ele é polar, agora está polar, hidrofílico, mas a gente tem que lembrar que o estômago não faz o que o intestino faz. O intestino ele faz dois tipos de transporte: difusão simples, mas também transporte paracelular. Então, mesmo que esse ácido fraco chegue no intestino e ionize muito, se tornando polar hidrofílico, ele vai ser transferido por onde? Entre espaço paracelular. Transporte
entre uma célula e outra. E a base fraca vai ser melhor ainda para ela, porque quando ela chegar no intestino, ela vai ser transferida por difusão simples, que é o principal tipo de transporte, principalmente porque se ela é uma base, chega no intestino, o intestino tem pH básico, pH é igual ao que ela é, que é base, ela ioniza pouco, se ela ioniza pouco, ela é apolar, fica apolar, lipofílica, e aí ela consegue ser mais transportada por dentro da célula, pelo transporte, que a gente chama de difusão simples, mas de uma forma ou de outra, gente, é o intestino o melhor local para a absorção do fármaco, transporte, porque ele transporta tanto o ácido quanto a base. Ele transporta tanto o ácido ionizado polar hidrofílico por transporte paracelular, mas também a base apolar lipofílica por transporte por difusão simples. Então, o que explica e justifica o fato do intestino ser o principal local de absorção do fármaco, de transferência do fármaco para a circulação porta, fígado, depois sistêmica, é porque o intestino faz esses dois tipos de transporte, difusão simples e difusão e transporte paracelular. Além disso, o intestino tem uma anatomia diferente da do estômago. Tem as microvilosidades, que aumentam a superfície de contato. Tem um espaço muito grande entre uma célula e outra, espaço paracelular, coisa que o estômago não tem. Então, o estômago não faz absorção como o intestino faz. Então, todo mundo entendeu por que o intestino é o melhor local de ação para o transporte de fármaco e absorção pela via oral? Sim, professor. Tá? Isso, gente, é bioquímica. Tá? Essa questão de base, de ácido, de ionizar muito, ionizar pouco, vocês têm que fazer uma revisão do capítulo de bioquímica que fala sobre ácido e base, né? Principalmente ácidos e bases fracos. Por que a gente não tem fármaco que é um ácido forte ou uma base forte? Se eu pegar ácido sulfúrico e tomar, o ácido sulfúrico é um ácido forte. Ele vai corroer as minhas células, vai me matar. Se eu pegar uma base forte, como o hidróxido de sódio, ela vai corroer as minhas células e vai me matar. Então não adianta, a gente não pode trabalhar com fármaco que seja forte. Ácido, nem base forte. Fármacos ou são ácidos fracos ou são bases fracas. Por quê? Porque elas não ionizam muito ou totalmente, e por isso a chance delas causarem injúria às nossas células é muito menor do que quando a gente fala de um ácido fraco ou de um ácido ou de uma base, perdão, de um ácido forte ou de uma base forte. Quem quiser entender isso melhor é bioquímica. Volta lá no livro de bioquímica, no Leningen, ou em qualquer livro de bioquímica, e faz uma revisão dessa parte, pega seu materialzinho lá de bioquímica, da aula de bioquímica, e dá uma revisão para entender isso melhor. Mas eu diria, gente, que é regra geral. Basta você saber. Se o ácido é um fraco, se o fármaco é um ácido fraco, chegou em meio ácido, ácido em ácido ioniza pouco. Se ioniza pouco, fica lipofílico, vai sofrer difusão simples. Ácido em meio básico, chegou no meio que é diferente do que ele é. Ácido em base, ioniza muito. Se ioniza muito, fica hidrofílico.
Se fica hidrofílico, dificilmente esse fármaco vai sofrer difusão simples. Então, para ele ser transportado por esse conjunto de células, ele tem que ser transportado por transporte paracelular. Mas no trato gastrointestinal, eu diria que majoritariamente seria no intestino, onde esse transporte paracelular acontece. No estômago isso não acontece. No estômago só faz transporte por difusão simples. Então, por isso que o estômago não é um local principal de absorção do fármaco. A mesma coisa acontece para a base. Base fraca em ambiente básico, base em base, ioniza pouco. Se a base chega no lugar onde ela gosta, que é igual ao que ela é, básico, ou pelo menos próximo de básico, ela ioniza pouco. Agora, se a base chega no ambiente ácido, e eu já falei para vocês do exemplo do anestésico local lá na primeira parte, o anestésico local é uma base. Chegou lá na região do dente que está inflamado. Essa base chega no ambiente inflamado que tem um pH ácido, base em pH ácido, ioniza muito. Só que acontece que lá na via submucosa, onde a gente administra o fármaco anestésico local, essa via submucosa, a mucosa, as células da mucosa, elas não têm essa anatomia que a célula do intestino tem. Então, a base, que é o anestésico local, administrada lá onde, no dente do paciente, na região submucosa, ela tem que ser transferida para o nervo, para dentro do neurônio, que é a célula, por difusão simples. Então, se ela chegar fora do neurônio e ionizar, porque o ambiente está inflamado e ácido, ela não consegue ser transportada para dentro da célula para promover o seu efeito anestésico. Por isso que uma base fraca, que é um anestésico local, administrada em ambiente ácido, ela não tem a sua ação observada como deve, porque ela ioniza muito. Então, vocês estão vendo que esse tipo de ação, de efeito, vai depender do local onde a substância está presente, porque se a gente viu aqui, se a substância é um ácido ou uma base no intestino, isso não vai interferir, ela vai passar, porque o intestino faz dois tipos de transporte. Agora, se for em outro tipo de tecido, o principal de transporte é difusão simples, então acabou. Se não estiver na sua forma apolar, não ionizada, lipofílica, vai ser difícil de transportar essa substância desse local para fora desse local. Então, o intestino é uma exceção. Então, por isso que ele é o principal local por onde, pela via oral, os fármacos são absorvidos. Se você administrar um fármaco no músculo, para o fármaco sair daquele músculo que é cheio de células e entrar no vaso sanguíneo, aquelas células do músculo também estão bem unidas, não tem microvilosidades e nem tem espaço paracelular. Então, o fármaco administrado no músculo, ele também tem que ficar na sua forma apolar lipofílica não ionizada, para ser transportado por difusão simples para dentro do vaso sanguíneo. Então, por qualquer tipo de meio biológico, com exceção do intestino, o transporte realizado do fármaco principal é o por difusão passiva simples, com exceção do intestino, que também faz transporte paracelular. Então, eu vou deixar aqui para vocês, como é que se diz, essas anotações no slide. Vou tentar salvar aqui e enviar para vocês. Existem alguns fatores que estão relacionados e que podem influenciar na absorção do, como é que se diz, do fármaco pela via oral. Por exemplo, paciente que tem idade avançada, ele tem uma diminuição
na taxa de secreção ácida e aumento do pH gástrico do estômago. Mas eu diria que isso não influencia, porque o estômago não faz absorção. Mas, se você tem doenças inflamatórias do intestino, ou seja, o seu intestino está inflamado, está irritado, você tem prisão de ventre, todos aqueles problemas podem acontecer e inflamar o seu intestino. O intestino, que é o principal local de absorção, né, pode sofrer algum tipo de interferência, mas mesmo assim, você vai ter o quê? Se o intestino fica com pH ácido, porque ele está inflamado, ou básico por alguma razão, o que pode acontecer é você ter um aumento no transporte paracelular e diminuir o transporte por difusão simples. No intestino é bom por causa disso, porque se ele estiver inflamado, ele transporta menos por difusão simples e mais por paracelular. E se ele estiver normal, ele faz o transporte por difusão simples e paracelular de maneira similar, perdão. Quando você reduz o trato gastrointestinal, o estômago, por exemplo, como é que se diz? Quando fazem cirurgias bariátricas, né? Isso diz que há diminuição da área de absorção. No estômago, isso não vai interferir, eu já falei para vocês. Mas tem paciente que precisa fazer redução cirúrgica do intestino. Então, se você diminui o tamanho do intestino, aí sim, isso pode diminuir o quê? A absorção, que é o intestino, como é que se diz, que faz o quê? O transporte ou difusão simples ou paracelular dos fármacos. Se você diminui a quantidade de tecido intestinal, você vai reduzir a taxa de absorção desse fármaco pelo intestino. Fibrose cística é um tipo de problema, fibrose que acontece na parede das células do intestino, que podem diminuir o pH intestinal, deixar o pH ácido. Mas isso também não vai influenciar muito, porque se o pH está ácido e a substância chegar no pH ácido, se ela for ácido, ótimo. Ela vai ionizar pouco, vai ser transportada por difusão simples. Mas se ela for básica, ela vai ionizar muito, mas mesmo assim o intestino tem o espaço paracelular. Ele vai conseguir absorver, lógico, com dificuldade maior, né, gente? As células estão fibrosadas. Se a célula está fibrosada, é muito mais ideal da gente imaginar que o transporte que vai ser feito no intestino nesse momento, desse paciente que está com fibrose cística, é um transporte entre uma célula e outra. Porque se a célula está fibrosada, dificilmente o fármaco vai conseguir passar por aquela camada de fibrose que está cobrindo a célula. Então, o fármaco ele vai ter que passar mais para o transporte paracelular. Então, pode ser que ele demore mais tempo para ser absorvido, porque a quantidade de espaço paracelular entre uma célula e outra no intestino pode não ser suficiente para absorver tudo aquilo de fármaco que está chegando quando a gente compara com um paciente normal, que o fármaco que chega no intestino é absorvido tanto por transporte paracelular quanto por transporte por difusão simples. E o HIV/AIDS, né, diminui a secreção de ácido e aumenta o pH gástrico, que eu também, no estômago, não considero isso aqui como muito importante. Eu diria mais que esses fatores aqui, diminuição da área de absorção, diminuição do pH intestinal, mas principalmente fibrose cística, que as células do intestino vão ficar fibrosadas, elas são as principais situações que podem interferir na absorção dos fármacos pelo intestino, tá? Aqui são os principais transportes de fármacos que eu falei para vocês, ó. Transporte paracelular entre a célula, difusão simples por dentro da célula. Então, o transporte ativo
maioria dos fármacos, é o principal transporte passivo, perdão. O transporte paracelular ocorre bastante no intestino, mas também existe o quê? Transporte ativo. E aí, onde eu vou deixar a tarefa de casa para vocês hoje. Temos também transporte por difusão facilitada. Só que esse transporte por difusão facilitada, eu vou deixar para depois. Ele é mais importante quando a gente for falar da eliminação ou excreção dos fármacos, principalmente pelos rins, tá? Então, a princípio, antes de deixar a tarefa de casa para vocês hoje, só mostrando aqui tudo que a gente já falou, né? Comprimido, chegou aqui no estômago, ele vai passar para onde? Pelo duodeno, vai chegar aqui no intestino. Intestino, olha como é que é essa célula do intestino aqui, ó, cheia daquelas microvilosidades que a gente já falou, tá? Essas microvilosidades aumentam a superfície de contato, elas têm um espaço maior entre um e outro. Então, a gente pode dizer que o intestino ele absorve melhor os fármacos, porque a membrana dele é delgada, é fininha, ele tem função de absorção. Então, por isso ele absorve muito mais, ó, setinhas demais, do que o estômago, que tem uma membrana muito espessa. Tem o muco, que eu já falei para vocês. Tem função digestiva. Aqui eu ainda colocaria o quê? Faz dois tipos de transporte. Faz difusão simples. E qual é o outro tipo de transporte que o intestino faz, gente? Quem lembra? Além da difusão simples. Para celular? Paracelular. Gente, esses mecanismos que eu estou falando aqui, eles vão ser, vocês vão conseguir encontrar ele, por exemplo, no livro Goodman. Eu diria que é o mais que vai descrever melhor. Mesmo assim, esses livros eles não explicam de uma maneira concisa por que o intestino é o principal local de absorção de fármacos pela via oral. Então, por isso que é importante que vocês assistam a aula e estudem pelo livro. Porque se você for estudar pelo livro sem assistir a aula, você vai empurrar na sua cabeça, mas você não vai conseguir entender o porquê que isso acontece, tá? Muito importante também falar que o fluxo sanguíneo do intestino é muito maior do que do estômago. Então, quanto maior for o fluxo sanguíneo, mais fármaco vai passar para a circulação porta e depois para a circulação sistêmica, tendo uma maior absorção. Menor a absorção, quanto menor o fluxo sanguíneo. Exemplo, tem uma menor vascularização do que o estômago. Algumas doenças podem reduzir o fluxo sanguíneo,
como condição de choque, edema, insuficiência cardíaca, mas isso a gente pode comentar depois. E aí o efeito de primeira passagem, para a gente finalizar essa parte, primeira, né? Eu já falei para vocês, é tudo aquilo que acontece com o fármaco antes dele chegar na circulação sistêmica que modifica a sua estrutura. Então, no estômago, o efeito de primeira passagem pode ocorrer por conta do HCl, que pode degradar a molécula do fármaco. Gente, o intestino, ele é rico em bactérias que a gente costuma chamar de flora intestinal. E essas bactérias liberam enzimas chamadas de proteases. Essas enzimas também podem ou a molécula, perdão, do fármaco. Então, um efeito de primeira passagem que pode ocorrer pela via oral é a ação do ácido clorídrico do estômago sobre o fármaco, que a gente já sabe que pode ser reduzido quando é administrado na forma de cápsula ou de drágia. No intestino, as enzimas que são liberadas pelas bactérias, chamadas de proteases, também podem degradar a molécula do fármaco ou alterar a molécula do fármaco. E esse também é um outro efeito de primeira passagem. Mas o principal efeito de primeira passagem que acontece com os fármacos pela via oral é o que acontece quando esse fármaco e essa molécula, ela simplesmente passou aqui a circulação porta, vem aqui pela veia porta e chega aonde? Fígado. Gente, o fígado é rico em enzimas que vão fazer metabolismo. Então, no fígado, o fármaco também pode sofrer efeito de primeira passagem. Então, olha quantos efeitos de primeira passagem o fármaco pode sofrer pela via oral. E mesmo assim, a via oral ainda é a via mais utilizada na clínica, né? Então, temos três principais efeitos de primeira passagem pela via oral: ácido clorídrico no estômago, proteases bacterianas no intestino e enzimas hepáticas, que degradam a molécula do fármaco antes dele chegar aonde? Na circulação porta. Tá? E isso vai ser importante para a gente entender depois, semana que vem, que é biodisponibilidade. Vocês estão vendo aqui que são profármacos, que eu estou falando aqui. Então, eu vou deixar para vocês uma tarefa de casa com duas perguntas. Descrever a importância e também onde ocorre transporte de fármacos por transporte
ativo. Ele é o quê? É bom? Ele é ruim? Como ocorre e onde ocorre principalmente? Para isso, vocês vão falar sobre um exemplo de uma proteína chamada de glicoproteína P. Podem pesquisar essa proteína. Inclusive, na figura do slide, tem falando sobre ela, no Goodman também, em alguns outros livros, vocês também vão encontrar. Vejam o que é que essa proteína faz e qual que é a importância dela para esse transporte ativo, né? Um exemplo, pela via oral, transporte ativo feito por essa glicoproteína P vai ser bom ou ruim? Vai auxiliar ou vai diminuir a taxa de absorção dos fármacos? E a segunda pergunta que eu gostaria que vocês dissessem é o respondesse são pró-fármacos, três, qual a vantagem de administrar um pró-fármaco ao invés se envolver com essa, de fármaco normal, principalmente pela via oral. Ok, gente? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Não da forma ainda como gostariam de entender, né? Mas eu acredito que a aula de hoje deu embasamento para que vocês consigam estudar direitinho. Inclusive, tentem responder essas questões, que elas vão ajudar vocês, vão auxiliar vocês. E se vocês tiverem dúvida, mandem-me perguntas, ou pelo WhatsApp, ou pelo Moodle. Melhor pelo WhatsApp, manda mensagem de voz lá pelo WhatsApp, que eu mandei o número para vocês, tá? Mas se vocês quiserem mandar pelo Moodle, não tem problema não. Gente,